quarto ano. Estou aqui já esperando vocês para a gente dar início à nossa aula de hoje. Nossa aula será no nosso livro de português. Nós estamos praticamente concluindo o nosso módulo 3, tá bom? Onde nós iremos estudar o assunto graus do adjetivo. Gente, é o seguinte, esse assunto aqui, nós iremos vê-lo também na nossa gramática. Assim como nós vimos sobre, deixe-me ver aqui o outro assunto, falamos sobre a linguagem formal, a linguagem informal. Aí nós temos também os textos, só que tem momentos que os textos das duas edições, eles são textos diferentes, como eu já expliquei. Tem momentos que o nosso livro apresenta as mesmas páginas, já tem momentos na geografia, na disciplina de geografia, quase sempre as páginas são diferentes. A tia Cristiane coloca as duas páginas, né, para o 2019, 2020. E na disciplina de português acontece o que é mais diferente para nós é sobre os textos. Então, nesse último capítulo, nós vamos estudar textos diferentes. Vai ter o texto para a turma do quarto ano, para quem está com 2019 e para o texto quem está com o livro de 2020. Só que hoje nós vamos ver o estudo da língua, que está falando sobre o graus do adjetivo. Esse assunto aqui nós vamos estudar também na nossa gramática. Nós vamos ver aqui no nosso módulo 3, porque nós vamos concluir. Nós temos que concluir, né? Vamos concluir, mas vocês verão que quando chegar, que eu acredito que vai ser logo um dos próximos conteúdos da nossa gramática, depois desse período de bimestrais, aí nós iremos trabalhar com o adjetivo, com a locução, né? Vamos trabalhar com a locução adjetivo, adjetivo pátrio, e também nós vamos trabalhar com o grau do adjetivo. Mas a gente já vai iniciando para que vocês já tenham conhecimento, né? A gente já vai introduzindo, tá certo? Vamos só relembrar o que é adjetivo. O adjetivo é uma palavra que caracteriza o substantivo. Pode dar uma característica aos substantivos, tá certo? Também nós vamos estudar a locução adjetiva, que também tem a mesma finalidade. Eu vou explicar logo sobre o adjetivo. Quando a gente estiver utilizando a nossa gramática com esse mesmo assunto, aí a tia Cristiane vai dar mais ênfase sobre a locução, sobre o adjetivo pátrio, mas mesmo assim eu posso dar uma breve explicação para vocês sem nenhum problema. Eu quero só que vocês entendam e relembrem sobre o adjetivo, que é uma palavra que caracteriza o substantivo. Ela dá uma qualidade, seja ela uma qualidade positiva, seja ela uma qualidade negativa, não importa. Ela dá uma qualidade, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A flor é perfumada. A flor é perfumada. Então, quem é o nosso substantivo dessa frase? A flor. Pronto. A flor é o nosso substantivo, certo? Qual é a palavra que está indicando, está dando uma característica, uma qualidade para a flor? A flor é o quê? Perfumada. Então, perfumada é o nosso adjetivo, não é assim? Então, o adjetivo, ele tem essa função, né? Ele tem essa finalidade, que é justamente de dar uma característica, de dar uma qualidade ao substantivo. E aqui nós vamos trabalhar com graus do adjetivo. Nós vamos trabalhar com o grau comparativo e o grau superlativo. Aí nós temos aqui o exemplo. Vamos ver aqui, ó. Veja a cena a seguir em que Narciso observa seu próprio reflexo na água. Depois leia as três fases ou as três frases que acompanham a cena. Então nós temos três
frases, a 1, 2 e 3. Vamos ver a frase 1, diz assim, ó. Narciso está mais pálido que seu reflexo. A primeira, Narciso está mais pálido que seu reflexo. A 2 diz assim, Narciso está tão pálido quanto seu reflexo. E a 3 diz, Narciso está menos pálido que seu reflexo. Então, vamos observar nessas três frases, nessas três situações, qual é o adjetivo que se repete nas três frases? Qual é a palavra que caracteriza, né, o reflexo de Narciso? Que ele está o quê? Pálido. Então, o que é que vocês vão fazer primeiramente? Vão circular em cada uma dessas situações aqui, ó, 1, 2 e 3. Vocês irão fazer o quê? Vocês irão circular o adjetivo pálido. Então, por gentileza, peguem o lapisinho de vocês e circulem, tá bom? O adjetivo pálido nas três frases, tá bom? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nas frases, a cor de Narciso é comparada com a cor de seu reflexo. Então, contorne o adjetivo. Então, contornar é circular. Então, vocês já circularam o adjetivo pálido. Agora, o que é que nós vamos fazer? Numere os quadrinhos de acordo com as frases acima. Vou fazer aqui do lado. Nós vamos numerar. Nós temos aqui, na letra B, 3 quadradinhos. Está pedindo para nós numerarmos as frases. Aí nós vamos utilizar aquelas 3 frases aqui, ó. Essas 3 frases aqui, tá certo? Aí está dizendo aqui, qual é a frase que indica que Narciso e seu reflexo são iguais na cor? Aí nós temos a primeira, Narciso está mais pálido que seu reflexo. A 2, Narciso está tão pálido quanto seu reflexo. E a 3, Narciso está menos pálido que seu reflexo. Então, a frase que indica que Narciso e seu reflexo são iguais na cor é a frase 2. Então, no primeiro quadradinho, vocês vão colocar 2, né? Como se fosse 2 em algarismos romanos. Vamos colocar assim, como está lá, 2. Vamos no segundo quadradinho. Indica que a palidez de Narciso é inferior à palidez do reflexo. Inferior. Qual é a frase? É a 1 ou a 3? Que indica que a palidez de Narciso é inferior. Se é inferior, vai ser a frase 3. Narciso está menos pálido que seu reflexo. Então, aqui a frase 3. E nós temos também a frase que indica a palidez de Narciso, que a palidez de Narciso é superior à palidez do reflexo. Superior. Qual é a frase que indica isso? Que a palidez é superior. Vamos aqui, é a frase 1. Então, ficou nessa sequência. 2, 3 e 1. Tá certo? De acordo com a frase. Com base na atividade, sublinha a frase que corresponde adequadamente à cena. Então, dessas 3 frases aqui, ó, dessas 3 primeiras aqui, qual é dessas aqui que indica a frase que corresponde à cena? Narciso está mais pálido que seu reflexo. Então, a frase número 1, vocês irão sublinhar toda, passar um traço nela todinha, tá certo? Na frase 1. Então, passem o traço, se puderem passar o marca-texto, passem. Se não puderem passar o marca-texto, caso digamos, eu não quero, porque às vezes a gente reaproveita o livro para o ano seguinte, não tem problema, você pode passar o lápis, sem nenhum problema, tá bom? Na frase número 1. Agora nós vamos para a página 67
Continuando, tá certo? Nós vamos trabalhar com o grau comparativo e o grau superlativo. Todos eles envolvem o adjetivo. Nós estamos falando de adjetivo. E o que é um adjetivo? É uma palavra que dá uma característica, que caracteriza o substantivo. Os adjetivos, eles acompanham os substantivos, dando uma característica. E o que seria essa característica? Uma qualidade, né? Então, o grau comparativo já está dizendo aqui. Nós temos as explicações na página 67 e na página 68 também. Nós vamos agora colocar na 67 e nós vamos só para o quadro amarelo. Esse quadro amarelo que tem a explicação do grau comparativo. E depois a gente vai para a explicação na página 68, certo? Então, na página 67 diz assim: dizemos que o adjetivo usado para comparar duas características de um mesmo ser ou comparar dois ou mais seres está no grau comparativo. Então, entendam bem, do grau comparativo e o superlativo. O nome já diz, né? Quando nós temos um adjetivo usado para comparar duas características de um mesmo ser ou comparar dois ou mais seres, né? Está no grau comparativo. Então, nós podemos deduzir que o grau comparativo, ele faz o quê? Uma comparação. Essa comparação pode ser de duas características de um mesmo ser ou pode ser de dois ou mais seres. O grau comparativo, ele pode ser de três formas. Ele pode ser o comparativo de igualdade, certo? Ele pode ser de superioridade, isso no grau comparativo. E ele pode ser inferioridade. Ele pode ser dessas três maneiras: igualdade, superioridade ou inferioridade. Nós temos aqui três exemplos. Na igualdade, nós podemos dizer a menina é tão alta quanto o menino. Na igualdade, a menina é tão alta quanto o menino. Geralmente, na igualdade, nós usamos o tão quanto, né? Podemos usar o tão quanto. Tão quanto. Na igualdade. No comparativo de superioridade, podemos usar o mais que. E na inferioridade, nós usamos muito o menos que. Observem, ó, igualdade, tão quanto. Na igualdade, nós já observamos que existe um nível de igualdade. O tão, quando ele é usado, ele indica o quê? Justamente essa igualdade. Tão quanto. Nem é mais, nem é menos, ambos são iguais. Na superioridade, nós já vamos usar o mais que. Superioridade, mais que. O mais já indica a superioridade. Se for a inferioridade, nós vamos usar o menos que. Porque na inferioridade, o menos, ele é indicado na inferioridade. Aí temos os exemplos, né? Na igualdade, a menina é tão alta quanto o menino. Na superioridade, a menina é mais alta que o menino. E na inferioridade, a menina é menos alta que o menino. Então, vocês observaram aí, ó, o tão quanto na igualdade, o mais que na superioridade e o menos que na inferioridade. Pronto. Então, aqui na própria questão, na própria página 67, tem mais acima uma questão, o item D, que diz assim: a palavra da coluna da esquerda geralmente são usadas em uma frase de comparação. Entendam que o grau comparativo, ele faz essas comparações. Ele faz comparações usando as características de um mesmo ser,
né, duas características de um mesmo ser, ou também pode usar dois ou mais seres, fazendo essa comparação. Entendam, o grau comparativo, ele faz comparações, certo? Então, aqui nós vamos ligue essas palavras ao grau de comparação que elas indicam. Aí nós temos tão quanto, mais que ou do que, menos que ou do que. Pode ser também assim, viu? Ter o do, não tem problema. Tão quanto, olha aí, o tão quanto vocês vão ligar para onde? Para a igualdade. Então, peguem o lápis de vocês, tão quanto você vai ligar para igualdade. Mais que ou mais do que. Tá aqui, ó. Mais que, comparativo de superioridade. Aí vocês vão ligar mais que ou do que na superioridade. Menos que ou menos do que. Vocês já vão ligar para onde? Para inferioridade, tá certo? Então, é só você seguir, tanto pelo que tem aqui na explicação do livro, como o que eu coloquei aqui no quadro. Mais embaixo do quadro amarelo tem assim, em uma comparação, os adjetivos bom, mal, grande, pequeno se comportam de um jeito particular. Temos aqui, ó, nós não falamos mais bom, não é correto, tá bom? Não é coerente, mais bom, nós falamos melhor. Este time é melhor que aquele. Não se usa este time é mais bom, não pode, tá bom? Usamos o melhor. Mais mal substituímos por pior. Este livro é pior que aquele. Dessa forma que nós usamos. Mais grande também não se usa. Nós usamos o quê? O maior. Meu pé é maior que o seu. Meu pé é maior que o seu. Mais pequeno também não se usa. Nós usamos o quê? Menor. Sua bicicleta é menor que a minha. Então, nós utilizamos essas palavras. Melhor, pior, maior e menor. Certo? Então, aqui nós temos também falando sobre, na segunda questão, sobre a frase do personagem Narciso. Narciso estava cansado, Narciso estava muito cansado e Narciso estava cansadíssimo, né? Então, que adjetivo, essa daqui nós não vamos responder no livro, somente oral, tá bom? Que adjetivo é usado para caracterizar o estado de Narciso? Qual é o estado que ele estava? Ele estava cansado e cansadíssimo. O estado dele, cansado e cansadíssimo. Contorne as frases em que o adjetivo indica o estado de forma mais intensa, com mais forças, né? Então, qual é a que está indicando mais intensidade? Que ele estava cansadíssimo. Quando se diz que ele estava cansadíssimo, ele estava realmente muitíssimo cansado. Aí vocês podem circular. Narciso estava cansadíssimo, tá bom? Agora nós vamos ver sobre o grau superlativo. Olha, gente, entendo, nós estamos vendo esse assunto, mas esse assunto aqui, ele será visto na nossa gramática. Nós estamos conhecendo o adjetivo, relembrando que é uma palavra que indica uma qualidade para o substantivo e ele pode indicar o grau comparativo, que faz as comparações, né? Apresentando comparativo de igualdade, superioridade, inferioridade, e temos essas palavras que determinam cada uma dessas classificações. O tão quanto na igualdade, o mais que na superioridade, o menos que na inferioridade. Nós vamos agora introduzir o grau superlativo, mas vocês não precisam se preocupar, porque é muita coisa e esse assunto aqui, a gente não viu ainda detalhadamente o adjetivo, é porque no módulo já está apresentando. Mas na nossa gramática, nós vamos ver a sequência e nós vamos revisar isso aqui. Vocês verão como nós iremos revisar o grau do adjetivo, tá bom? Não se preocupem, a gente está só cumprindo
é o que está determinado aqui, o conteúdo que vem no livro, certo? Então, vamos ao grau superlativo, mas sempre é bom a gente já ir conhecendo, não faz nenhum mal. Pelo contrário, né? Nos ajuda mais na aprendizagem. Então, dizemos que o adjetivo, já estou na página 68, certo? Dizemos que o adjetivo usado para intensificar a característica de um ser está no grau superlativo. Então, entendam. Quando um adjetivo ele é usado para intensificar a característica de um ser, dá mais intensidade. Dizemos que esse adjetivo está no grau superlativo, quando ele indica justamente isso, né? Quando ele intensifica a característica de um ser. O grau superlativo ele é formado por uma palavra ou por duas palavras. Quando é de uma só palavra, nós temos o exemplo. O passeio do sítio foi divertidíssimo. Esse divertidíssimo indica que ele foi muitíssimo, muito divertido. Foi transformado em uma só palavra. Podemos usar também o grau superlativo por duas palavras, quando dizemos que o passeio do sítio foi divertido, muito divertido. Então, vamos entender. Olha, no grau superlativo, ele é formado de uma só palavra e pode ser formado por duas palavras. Vou dar um exemplo de uma palavra, de duas. A prova estava muito fácil. Qual é o nosso adjetivo? Fácil. Está aqui, duas palavras. Então, ele é formado de duas. A prova estava muito fácil. Então, grau superlativo, quando ele é formado de duas palavras. Agora, eu vou colocar quando ele é formado de uma só palavra. Como é que nós fazemos? Nós unificamos essas duas palavras, transformamos em uma só, que é justamente quando nós vamos intensificar a característica de um ser. Ou seja, quando o adjetivo ele é usado para intensificar a característica de um ser. Então, eu posso dizer que a prova estava dificílima. Eu posso dizer que a prova estava dificílima. Dificílima, certo? Foi o que eu fiz? Eu fiz uma junção muito difícil, transformei em uma só palavra, que é justamente no grau superlativo, que é aquele que o adjetivo intensifica a característica do ser. Tá bom? Então, vamos entender. No grau comparativo, fazemos comparações de igualdade, superioridade e inferioridade. No grau superlativo, nós podemos usar ele para intensificar a característica de um ser. Ele pode ser formado de duas palavras ou de uma só palavra. Tá bom? Quando eu pego para uma só palavra, no grau superlativo, eu posso fazer como? Eu faço a junção das duas palavras transformando numa só. Aí ele também faz essa intensificação. Tá certo? Aqui nós temos essa atividade da página 68 e 69. Nós iremos fazer a 69, tá bom? Não tenho intenção de deixar muitas atividades para que vocês respondam, fiquem com muita coisa, né? E também nós iremos dar logo início às nossas revisões. Então, agora nós vamos finalizar fazendo a página 69. Peguem aí, coloquem na 69 e nós iremos finalizar fazendo essa página. Tá bom? Que é também do grau superlativo. A 78 vocês irão fazer um momentozinho aí na casa de vocês, certo? Então, escreva a 69, as frases passando os adjetivos para o superlativo. Aí nós temos o modelo.
O menino é simpático. Simpático é o adjetivo, né? A palavra que está caracterizando, está dando uma qualidade para o menino. Aí nós temos o outro exemplo. O menino é muito simpático. Lembram que o grau superlativo, ele pode ser de duas palavras. Muito simpático. Ele pode vir sempre com muito, pode ser bastante, muito simpático, bastante simpático. E temos a outra frase, quando é formada de uma só palavra, o menino é simpaticíssimo. Simpaticíssimo. Certo? Aí nós temos a terceira. Letra A. O suco é gostoso. Então, a qualidade, o adjetivo do suco é que ele é gostoso, né? Então, vamos agora colocar na frase com duas palavras e de uma só palavra. Letra A vai ficar: o suco é muito gostoso. O suco é muito gostoso. Daqui as duas palavras. Agora nós vamos transformar em uma só. O suco é gostosíssimo. O suco é gostosíssimo. Pronto. Transformamos essas duas palavras em uma só. O suco é gostosíssimo. Hoje está quente. Vamos lá. Hoje está muito quente. Duas palavras, superlativo. Aí vai ficar na outra. Hoje está quentíssimo. Quentíssimo. Fazendo a transformação. Uma só palavra. O livro está barato. Vai ficar: o livro está muito barato. O livro está muito barato. Tá aqui as duas palavras, certo? Agora vamos transformar em uma só. O livro está baratíssimo. Baratíssimo. Fazendo a transformação. Tudo em uma só palavra. Então, aqui nós fizemos exemplos no grau superlativo. O grau superlativo, ele é usado para intensificar a característica do ser, através do adjetivo. A atividade que vocês vão fazer em casa vai ser sobre o grau comparativo, que é justamente aqueles que fazem as comparações de igualdade, superioridade ou inferioridade, certo? Aqui na quarta, relacione cada adjetivo ao seu superlativo. Siga o exemplo. Então, vamos lá. Vamos lá. Letra A, feroz. Letra B, bom. Letra C, simples. E letra D, baixo. Tudo que está relacionado a cada um desses adjetivos, você vai seguir de acordo com a letra, tá bom? Com a letrinha. Aí nós temos aqui muito baixo. Muito baixo. Corresponde a que letra? Letra D, né? Que é lá do adjetivo baixo. Então, muito baixo, letra D. Aí, muito feroz, já está respondido, letra A. É assim? Aí, muito bom, letra B de bola. E muito simples, letra C. Então, ficou mais ou menos aqui a sequência da quarta. Ficou mais ou menos assim. Vamos ver se dá para entender. Ficou A. Aí o D já estava feito. B de bola. E C de casa. Pronto. Agora vamos à outra coluna. Essa primeira, nós fizemos o superlativo de duas palavras. Agora vamos fazer o superlativo somente com uma palavra. Aí nós temos simplíssimo, que é muito simples. Letra C. Baixíssimo. Letra D. Aí nós temos
Espera ainda. Eu acho que aqui eu fiz uma troca. Vamos aqui, a primeira coluna, dei uma ajeitadinha. Muito baixo é a letra D e aqui é a letra A. Vamos dar uma ajeitadinha naquela primeira coluna aqui, ó. Essa primeira coluna aqui, vocês vão dar uma ajeitadinha. Ó, aqui vai ficar D, A, B e C. Aí aqui vai ficar C, D, A, que já está feito, que é o ferocíssimo. E o boníssimo está relacionado ao bom, letra B de bola. Então, vai ficar essa sequência aqui, ó. Na primeira coluna, D, A, B, C. Na segunda, C, D, A, B. Tá certo? Então, vocês irão responder aqui. Agora, essa quinta questão aqui, os adjetivos a seguir estão no grau superlativo. Passe-os para o grau normal. É só dizer o grau normal. Você pode até colocar aí do ladinho do livro. Amicíssimo, vem de amigo, né? Facílimo, fácil. Lindíssima, linda. Você pode fazer a palavrinha em cima. Tá bom? Dulcíssimo, doce. Antiquíssimo, antigo. Velocíssimo, veloz. Felicíssimo, feliz. E utilíssimo, de útil, que é o grau normal. Então, você pode colocar em cima a palavra no grau normal e na linha de baixo, você coloca embaixo a palavra no grau normal, tá bom? Então, eu vou finalizando a nossa aula de hoje, o estudo da língua sobre os graus do adjetivo, tá bom? Espero vocês amanhã na nossa videoaula de amanhã, pra gente continuar, tá certo? As nossas revisões, as nossas aulas, façam as atividades e eu espero vocês amanhã.